A paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, os irmãos e as irmãs, quero agradecer a Deus por essa preciosa oportunidade de propagar o Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como agradecer também o nosso pastor Carlinhos, pastor presidente, pela confiança, Pela confiança de nos entregar essa responsabilidade. Pregar a palavra é um privilégio, mas mais do que um privilégio, uma grande responsabilidade. E faço isso com muito tremor e temor, irmãos, porque eu compreendo que a palavra de Deus, mais do que ser exposta, pregada, anunciada, precisa ser vivida. Então, já disse até o Senhor em oração, eu quero muito mais viver a palavra do que pregá-la, porque vivendo, tenho certeza que serei bem sucedido. Então, 2 Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, quem encontrou, diga amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor, ou seja, do rei, e honorável, porque por seu intermédio o Senhor Deus dos céus e da terra, havia concedido a libertação à Síria, e também era um homem poderoso e valente. Repita comigo, porém, vai mais forte, porém, era leproso. E os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, em outras versões, uma menina, uma jovem, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o recuperaria de sua lepra. E entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim disse a criada que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu que o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me um homem para ser recuperado da sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, e que ele rasgou as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. E assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou na porta da casa de Eliseu. Repita comigo: parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes. Repita comigo: vai e te lava. Vai e mergulha no Jordão 7 vezes, e a tua carne ficará novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado e foi-se embora, e disse: eis que eu pensei
ele certamente sairá a mim e se porá de pé, clamará o nome do seu Deus, baterá com a sua mão sobre o local e recuperará da lepra. Não são Abana e Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu e partiu em fúria. E seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não a terias tu feito? Quanto mais agora que ele disse: lava-te e ficará limpo. Então ele desceu, repita comigo, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis, repitam todos comigo, eis que agora sei que não há Deus em toda a terra semelhante em Israel. Diga assim: não há outro Deus como nosso Deus. Quem pode glorificar esse Deus? Vocês olhem aí para que o relógio pare, irmão, que o tempo voa. Eu quis ler bem lentamente, pausadamente, com muita paciência esse texto, porque acredito que a maioria de vocês já conhece essa passagem e já ouviram muitas pregações sobre elas. Mas alguns meses Deus vem falando comigo acerca dessa passagem, acerca desse texto. Eu não posso precisar o tempo, mas eu sei que há alguns meses Deus tem falado comigo nesse texto. E quando o pastor nos fez o convite, isso acendeu-se dentro do meu coração. Essa passagem veio muito mais forte à minha mente, e eu fiquei orando: Deus, eu quero que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem me revelado desse texto, confirmando o que nós temos que falar ou compartilhar com a igreja nessa noite. E logo na primeira vez que eu dobrei o joelho para orar aqui, Deus já falou através do pastor algo que eu ia tocar através desse texto. Se os irmãos notaram, aqui no capítulo 1, a Bíblia está trazendo meio que sucinto a biografia de Naamã. Por favor, coloca aí, porque eu estudo na Almeida revisada e corrigida, mas usam uma versão que é a King James, e aí eu fico atrapalhado até na hora de ler o texto aqui, porque eu fico na mente o texto da ARC, né? Almeida revisada e corrigida. E no versículo 1 o texto está dizendo assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era um homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra. Repita comigo: porém leproso. Meus irmãos, eu quero falar sobre algo muito sério. Naamã, como nós acabamos de ler aqui no primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis, era chefe de um exército, para ser mais preciso, um general. Era um homem que comandava todo o exército. E naquela época, os reis tinham ao seu lado os homens de maior confiança, justamente seus generais, porque eram eles que mantinham o governo ou o reino de um rei, ou era eles que por sua vez podiam usurpar o trono de um rei. Até porque que ele era que comandava o exército de toda a nação ou de todo o reino. E de fato o rei da Síria tinha Naamã como grande prestígio. Era um homem de grande valor, era um homem, como diz a Bíblia, respeitado, era um homem de muitas vitórias, era um homem valente.
era um homem guerreiro, era um homem hábil. A biografia desse homem é extraordinária e ainda interessante, porque generais como Naamã existiram muito, porém na biografia desse homem ainda tem um detalhe: a Bíblia diz que o Senhor era com ele, o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel, e por meio do Senhor, usando este homem, Deus havia dado vitórias e vitórias à Síria. Então nós estamos aqui, irmãos, de um grande guerreiro. Geralmente se levantava ou se escolhia naquela época um general, aquele homem que se destacava nas batalhas, aquele homem que se desempenhava um papel importante nas batalhas. É por isso que Davi caiu logo na confiança do rei Saul, porque era um hábil lutador, um guerreiro nato, e nas suas batalhas, nas suas guerras, e vencendo-as, era notável tão quanto era dedicado e empenhado na batalha e na luta. E obviamente as vitórias que ele trazia não era diferente da história de Naamã. Porém o versículo 1 diz: porém ele era leproso. Tudo quanto está escrito, queridos, está escrito com um propósito. Está escrito para nos instruir, está escrito para nos ensinar. Ela não está aqui só para narrar a biografia de Naamã. Ela não está aqui só para narrar o ministério profético e miraculoso do profeta Eliseu, não. Até porque se você ver o capítulo 4, são vários sinais, maravilhas que Deus faz por meio desse profeta. E continua no capítulo 5. Essas narrativas não estão aqui para nos mostrar o quanto, não é só para nos mostrar o quanto nosso Deus é poderoso. Ela está aqui para escrito e foi registrado para nós, para também nos instruir, nos ensinar. E olhando esse texto, o que é que a gente pode extrair e aprender com a vida de Naamã? É que Naamã, irmãos, vestido de sua armadura, ele resplandecia glória, resplandecia sucesso, resplandecia vitórias, honra, conquista, coragem e determinação. Agora, quando Naamã tirava suas armaduras, era só mais um leproso. Quando ele estava vestido com a sua armadura, se batia a continência. Eis aí o grande general do império ou do reino sírio. Mas quando se tirava a sua armadura, não passava de um soldado doente e ferido. Tirando as vestimentas de Naamã, nós vamos ver um homem cheio de cicatrizes, marcado das batalhas vencidas, cicatrizes que traziam lembrança das dores, mas também o sabor da vitória. Mas só que, além dessas cicatrizes, também Naamã trazia em seu corpo feridas que não foram curadas, chagas abertas que lamentavelmente estava tirando a sua vida, tirando a alegria, tirando a esperança, chagas que produziam incertezas, dores e medos. Quantos soldados estão aqui do mesmo jeito? Quantos soldados estão aqui do mesmo jeito? Que vestido com a sua armadura se vê aí, é um guerreiro, aí é um homem de sucesso, aí é uma mulher de sucesso. Pensa num jovem brilhante, numa moça brilhante, linda. Pensa que obreiro aprovado, que pastor honrado. Mas o que muitas vezes nós não enxergamos, queridos, é porque por trás dessas armaduras nós temos homens e mulheres cujos seus corpos estão marcados de feridas promovidas pelas batalhas da vida.
São cicatrizes de batalhas que já foram vencidas, mas alguns ainda estão com chagas abertas, sangrando, precisando de curas, precisando de ser tratados. Tem insígnia, tem a fama de vencedor, tem o título de sucesso, é até invejado, admirado, aplaudido, mas quando tira as suas armaduras, ou quando está na intimidade, não passa de um soldado ferido. Nessa noite, Deus nos reuniu para nos tratar. Eu não sei quantas feridas estão abertas na sua alma, querido. E se eu chorar com você nessa mensagem, me perdoe, porque tenho feridas na alma também, que estão sendo curadas. Nós não somos super-homens. Por mais que jejuemos, por mais que oremos, e por mais que leamos e amemos a palavra, nós somos frágeis. Irmãos, já imaginou um homem que conduzia um gigante exército? Um homem, obrigado, querido. Um homem que comandava um exército que vencera inúmeras batalhas, inclusive havia combatido contra Israel. E de lá ele havia tirado ou trazido uma menina que tornou-se sua escrava, em outras palavras, serva de Naamã. Esse homem havia vencido várias lutas, várias batalhas, era um guerreiro aplaudido. Mas havia uma enfermidade no seu corpo, em que as suas vitórias não podiam sará-los. Na caminhada da vida, queridos, nós enfrentamos várias batalhas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e no versículo 11, por favor, os irmãos da mídia. O Espírito Santo, ensinando a igreja de Éfeso, através do apóstolo Paulo, nos ensina assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Está dizendo o quê? Revista da armadura. Por que a Bíblia está mandando eu e você nos revestir de armadura? Porque a Bíblia está nos revelando a verdade explícita, é necessário revestir a armadura de Deus. Para quê? Para que a gente possa estar firme contra as astutas ciladas do... Qual é a verdade implícita nesse texto? Esse texto está nos revelando que nós estamos em uma batalha, uma guerra. Por isso que está dizendo, eu preciso de armadura e preciso estar firme. Porque diante de batalhas, se você se posiciona firme, você vence. Se posicionar como covarde, você perde. Se você coloca em batalha, vai vencer, porque o nosso general, que está acima de Naamã e de todos os generais, o nosso general é Cristo, como diz uma canção antiga, nunca perdeu uma batalha, nunca foi vencido, ele sempre vence, ele é mais do que vencedor. E a Bíblia está dizendo que nós estamos inseridos nessas batalhas. Olha o que aqui diz o versículo 12, nós vamos ler até o 13. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13, portanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então a Bíblia está dizendo, irmãos, que assim como Naamã, nós também estamos em guerra. Nós estamos em batalha. E eu acredito até que a nossa guerra e a nossa batalha nasce na hora que somos gerados no ventre da nossa mãe. Porque somos milhões oh meu Deus, como não. São milhões de seres vivos que estão ali lutando para a concepção. É espermatozoide, eu não queria dizer essa, não, era outra palavra.
Todo mundo olhando espermatozoide, era outra palavra que eu queria dizer. Mas todo mundo aqui sabe o que é, né? Não vai se assombrar com isso. Nossa batalha começa ali, irmão. São milhões, desses milhões você conseguiu vencer. E desde então, todos nós estamos inseridos em uma guerra. Estamos inseridos em uma batalha. Estamos inseridos em afrontas. E nas batalhas nós somos desafiados, afrontados e feridos. E muitas vezes ficamos tão focados em vencermos que esquecemos de tratar das feridas que ainda não foram saradas. E a gente fica tão focado em vencer, em alcançar e atentar para as nossas vitórias, que aí nós vamos passando sobre luta, batalha sobre batalha, e vão ficando feridas que a gente não para tratar. Irmãos, Spurgeon é conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores. Um pregador extraordinário, que começou pregando no interior, e do interior foi levado para a capital, para pregar para uma multidão, milhares de irmãos. Narra a história de Spurgeon, que esse homem sofria terrivelmente com depressão. De vez em quando nós somos lamentavelmente surpreendidos com a triste notícia de que um pastor, um ministro de louvor, uma mulher do círculo de oração, pessoas que estão de frente de batalha, que tiram as suas próprias vidas. Uma certa vez eu cheguei na oficina e meu antigo mecânico não estava com o semblante da mesma forma que estava das outras vezes. E eu disse: varão, como é que tu tá? Tu tá bem? Aí ele disse: tô mais ou menos, irmão. Eu disse: foi que houve, soldado? Ele disse: a minha sobrinha, uma jovem linda, fazendo faculdade de Direito, lá conheceu um indivíduo, marcaram, noivaram para se casar, e eu não sei o que foi que aconteceu. Era uma menina da igreja, crente, mas ele não queria nada com Deus. Terminaram o noivado, e ela chegou em casa depois do trabalho, cumprimentou a mãe, cumprimentou os que estavam em casa e se trancou no seu quarto. E como se demorou muito tempo, a mãe então vai bater na porta, chama para o jantar e não responde até que arrebentam a porta. E encontram ela morta. Havia tirado a própria vida. Queridos, eu não sei quantas feridas estão aí escondidas atrás dessa armadura. Eu não sei quais são essas feridas. Eu não sei o que tem que provocado isso, que tem tirado a sua paz, tem lhe causado tristezas. Talvez um relacionamento mal sucedido, talvez uma crise no seu casamento, talvez um investimento que não deu certo, talvez uma faculdade que não foi concluída, talvez um sonho ministerial que ainda não foi alcançado. Eu não sei. Mas eu sei que aquele que está me impulsionando a falar essas coisas, ele está aqui nesta noite. E que ele me leva a falar com esses soldados que estão com as suas vestimentas, que tem um histórico de vitória, mas atrás das suas armaduras, as chagas abertas estão sangrando. Feridas que estão corroendo, consumindo, estão lhe matando a pouco. E Deus está dizendo nesta noite: está na hora de você se levantar. Está na hora de você reagir. Porque, queridos, se Deus permitiu o Naamã vencer várias batalhas pela Síria, também foi Ele que permitiu a lepra. Foi Ele que permitiu essas feridas por dentro das suas armaduras.
Foi Ele que permitiu aquelas feridas não sararem. E sabe por que Deus permite? Permite para que, por meio das nossas feridas não tratadas, a gente desça a fonte. A fonte onde eu posso encontrar o refrigério, a fonte onde eu posso encontrar a paz, a fonte onde eu posso encontrar a cura, a fonte onde eu posso encontrar conselho, a fonte onde eu posso encontrar abraço. As feridas não saradas, elas levam à morte. Por isso precisamos tratá-las com urgência. E como tratá-las? Tomando ainda como base esse texto, irmãos, nós vamos tomar o exemplo de Naamã. O que Naamã fez, irmãos, ele estava sem solução. Ele sabia que era uma enfermidade que não havia cura. Ele tinha por certo que estava morrendo. A sua história estava acabando. Mas de repente, Deus possui infinita bondade. Coloca dentro da casa dele uma moça, uma jovem. Não sabemos o nome, nem quantos anos tinha. Algumas versões chamam de menina, outras de moça, jovem. A verdade é que há uma incerteza. Não sabemos de que linhagem era, de que tribo era. Só sabemos que era de Israel. E essa menina, ao ver a situação, porque essas feridas geralmente a gente esconde das pessoas, irmãos. E sabe por que escondemos? Porque temos vergonha das nossas fraquezas. Porque temos vergonha ou medo de perder a credibilidade. Temos medo das pessoas nos criticarem. Temos medo das pessoas não entenderem o que estamos sentindo ou passando ou pensando. E é aí onde nós erramos, ó queridos, e erramos o alvo. Porque se estamos sofrendo feridas que foram abertas por causa das nossas batalhas, nós precisamos buscar socorro. A gente tem que abrir o coração. E é interessante que eu vejo Naamã se abrindo com a sua esposa. E aquela menina que estava convivendo ali viu Naamã se expondo, abrindo seu coração. Nós, irmãos, estamos perdendo muito, deixando de acreditar em nossa casa. Deus te deu um esposo para te ajudar. Deus te deu uma esposa para te ajudar. Deus te deu um pai para te ajudar. Deus te deu uma mãe para te ajudar. Deus te deu irmãos e irmãs para te ajudar. Abra teu coração. Abra tua alma, exponha. Peça ajuda à sua família. Peça ajuda à liderança. Peça ajuda à igreja. Peça ajuda ao pastor. Mas não morra só. Há um Deus de mão estendida que quer te socorrer. Quando aquela jovem entende o que aquele homem está passando, ela então lhe dá o conselho e diz: ah, se o meu Senhor, ou em outras palavras, ah, se o general Naamã soubesse, estivesse diante do profeta que tem lá em Israel, se ele estivesse lá, ele seria curado. O que nós devemos fazer, queridos, então, diante das feridas que escondemos, as que não foram tratadas, estão abertas, sangrando, inflamadas. O que é que nós devemos fazer então? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se levantar e buscar a Deus. Porque quando Naamã ouve falar que há solução para o seu problema, ele vai em busca de quem? De quem ele vai em busca? De Eliseu, o profeta. Agora, sabe qual é o significado do nome Eliseu? Significa Deus é salvação, ou Deus é a minha salvação. Naamã, por não conhecer os princípios e a verdade, estava se levantando para ir atrás de um profeta.
mas na verdade a sua ação era se levantar para ir buscar o Deus da salvação. Tiago, queridos, Tiago nos ensina acerca disso, dizendo que chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, em Tiago 4:8, a parte A. E assim como Naamã, para nós sermos curados, nós precisamos recorrer a Deus. Porque, queridos, aprendam uma coisa, em nome de Jesus. Tem feridas que Deus permite que se abra em nossa alma, para que sejam tratadas entre nós. E aí Ele envia a pessoa para socorrer. Mas tem feridas que Ele quer tratar em nós a sós. Uma vez eu vi um obreiro reclamando, porque passou por um processo, e ninguém o visitou, ninguém deu uma palavra, ninguém fez uma ligação para ele. E aí então, esse obreiro, eu disse uma palavra para ele: querido, a causa, a luta que tu está passando, é para você e Deus e você. Porque, querido, tem lutas, tem feridas que se o homem tentar tratar, em vez de sarar, ele arrebenta mais. Porque tem coisas que fogem à nossa compreensão humana, à nossa lógica humana. E tem coisas, irmãos, por exemplo, os 3 amigos de Jó tentaram ou não tentaram? Na verdade, os 4. Mas os 3 amigos de Jó tentaram, buscaram solução, foram teólogos, foram tudo no mundo para tentar, psicólogo, aconselhar, buscar pecado, não resolveram, só feriram, machucado mais, porque aquele processo era para Jó viver com Deus, Deus com Jó, Jó com Deus. E no final ele diz assim: Deus, eu ouvi, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque te vejo. Deus está te sarando porque Ele quer mais perto está de ti. Nós estamos esquecendo do hino da harpa cristã que diz: mais perto eu quero estar. Nós precisamos estar mais perto. E, querido, uma coisa é você chegar perto de Deus. Escute em nome de Jesus, e eu vou já terminar. Uma coisa é você chegar perto de Deus como Senhor. Uma coisa é você chegar perto de Deus como Deus. Uma coisa é você chegar perto de Deus como provedor, como Salvador, como aquele que pode te curar. Outra coisa é chegar perto dele como Pai. E se tem uma coisa que Jesus nos ensinou, irmãos, é que nós devemos aproximar de Jesus, de Deus, como Pai. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Antes desse texto, nenhum judeu havia orado a Deus dizendo Pai. E agora chega Jesus e diz: se vocês quando forem orar, digam assim: nosso Pai. Porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celeste. Ele quer te sarar. Não importa quantas pedradas, não importa quantas acusações, não importa quantas feridas, não importa a incompreensão, não importa o que você está passando. O que importa é você chegar mais perto dele. Naamã se levanta com a motivação certa. Qual é a certa? A motivação certa: buscar a solução em Deus. E quando Naamã se levanta para buscar a solução em Deus, ele encontra, irmãos. E nós podemos extrair algumas lições aqui. E eu quero encerrar nesse texto. Naamã foi até o profeta, e o profeta nem conversou com ele, só mandou o recado: vá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Por que o profeta foi falar com Naamã? Porque aquele ali não era um processo
entre Naamã e o profeta. Era um processo entre Naamã e Deus. E a Bíblia diz que ele desceu e mergulhou. Ele desceu e mergulhou. Quer sarar as feridas? Desce. Zaqueu queria ver Jesus do alto, mas Jesus chegou e disse: Zaqueu, eu te conheço, desce para me pousar na tua casa. Está na hora de tu descer. Sai de cima. Deixa de ser senhor e senhora. Põe de lado a tua presunção e soberba. Tira esse nariz empinado. Porque o Deus que nos trata é maior do que nós. E muitas vezes o nosso orgulho nos afasta dele. O que? Tomar banho nesse rio de águas imundas? Farpar. Eu esqueci até o nome do outro agora. É o melhores do que essas águas daqui de Israel. O negócio não era água, o negócio não era rio, o negócio era o princípio. É a palavra do Senhor. E o que é que a palavra mandava? Mandava ele descer e mergulhar. E eu encerro. Mergulha na oração. Mergulha no jejum. Mergulha na palavra. Mergulha na comunhão. Desce, vai ao encontro do teu Pai. Tem solução sim para as suas feridas. Se Satanás disse para você não tem mais jeito, ele está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Tem sim. E eu creio de todo o coração por aquilo que ele tem colocado no meu coração nesta noite. Deus está te dando uma nova oportunidade. Ele conhece o teu interior, Ele conhece as suas feridas, Ele está vendo que está sangrando, você está precisando ser tratado, você está precisando ser curado. De trás da tua armadura, há feridas sangrando, de trás da tua armadura, há chagas que estão doendo, que estão causando do sofrimento, mas também há aqui, neste lugar, aquele que pode sarar as tuas feridas, que pode levantar, que pode te curar, que pode mudar a tua história, que pode em uma só palavra fazer nova todas as coisas. Ei, não perca a fé, não desanime, porque há um Deus que pode todas as coisas. Quando Naamã é sarado, queridos, Naamã não diz assim: agora sei que eu tenho profeta em Israel. É assim que diz o versículo 15? O que é que diz o versículo 15? Então voltou ao homem de Deus, ele com toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus como Deus de Israel. Ele não disse: não há profeta como você, Eliseu, na terra. Não, ele diz assim: não há Deus como o vosso Deus. Aquelas feridas foram saradas porque Naamã conheceu a Deus. Eu não sei o que veio na mente dele em cada mergulho, eu não sei o que o Espírito Santo falou ao seu coração a cada mergulho, mas uma coisa eu sei: as feridas foram saradas. Há um Deus que pode sarar a tua alma. Há um Deus que pode curar as mais íntimas feridas da tua vida. Aquilo que está escondido atrás da tua armadura, aquilo que está escondido atrás da tua história, aquilo que está escondido atrás da tua fama, através da tua biografia. Ei, eu posso não ver as tuas feridas, mas o Espírito Santo a vez sabe que você precisa. Então antes que você morra, antes que você perca essa batalha, levante e mergulhe na presença de Deus. Se lance ao Senhor, se chegue a Ele, Ele sara as tuas feridas. Amém, pastor.